Uma bandeira americana, iluminada pelo sol da tarde, tremula com a brisa. A câmera se afasta, revelando o cemitério e o memorial americano na Normandia, França. Um homem idoso se aproxima, caminhando entre fileiras de cruzes de mármore e, ocasionalmente, uma estrela de Davi. Ele está acompanhado de sua esposa, filha, marido e 3 netos adolescentes. Ele para em frente a um túmulo específico, cai de joelhos e chora. A câmera dá um zoom em seu rosto, focalizando seus olhos. 6 de junho de 1944, Praia de Omaha, setor Dog Green. Soldados americanos da Ranger estão indo em direção à Praia de Omaha em veículos de desembarque. O capitão John Miller ordena que seus homens limpem os buracos de assassinato e verifiquem se há areia e água em seus rifles. A mão direita de Miller treme nervosamente. Quando a rampa de pouso desce, os homens são imediatamente atingidos por tiros de metralhadora dos bunkers alemães. Outros pulam das margens para o mar, alguns se afogam sob o equipamento pesado e outros são atingidos pelo fogo inimigo. Aqueles que chegam à praia se protegem atrás de obstáculos de madeira e armadilhas de tanques de aço, que oferecem pouca proteção contra o fogo implacável e os morteiros. Enquanto Miller rasteja pela areia, um projétil de morteiro o atordoa e arranca seu capacete. Sua audição é reduzida a um ruído monótono. Ele vê os homens ao seu redor atingidos ou imobilizados pelo medo. Um soldado raso pergunta a Miller o que fazer. Quando Miller volta a ouvir, ele ordena ao sargento Mike Orvatra que leve os homens para a praia. A barragem alemã mata muitos soldados americanos e deixa muitos outros gravemente feridos, apesar dos esforços dos médicos. Os remanescentes do pelotão de Miller se reúnem em um banco de areia que oferece pouca cobertura. Eles chegam a um bunker de concreto, mas um ninho de metralhadoras em um penhasco os bloqueia. Depois de perder vários homens, Miller pede a seu atirador de elite, o soldado Daniel Jackson, que elimine as metralhadoras com tiros precisos. Jackson consegue e os homens de Miller avançam para trás do bunker, onde um soldado com um lança-chamas o incendeia. Enquanto os soldados alemães fogem do bunker em chamas, um soldado americano grita para deixá-los queimar. Os homens de Miller lutam contra os soldados alemães nas trincheiras atrás do bunker, criando uma saída de Omaha para o batalhão. Miller testemunha a execução, por alguns homens, de soldados alemães e tchecos que se rendem. O soldado Adrian Caparzo encontra uma faca da juventude hitlerista e a entrega ao soldado Stanley Melich, que começa a chorar. Orvatra pega um pouco de terra em um frasco marcado como França e comenta com Miller sobre a triste visão da praia, coberta com os corpos de soldados americanos. Em uma mochila, há o nome Ryan. No Departamento de Guerra dos Estados Unidos, as secretárias escrevem avisos de morte para os soldados mortos. Uma delas descobre 3 cartas para 3 irmãos da família Ryan, de Iowa. A mãe deles recebe as 3 cartas ao mesmo tempo. O 4º filho, James Francis Ryan, está desaparecido após ser lançado na Normandia com a 101ª Divisão aerotransportada. O general George Marshall, movido por uma carta de Abraham Lincoln, ordena que seus oficiais encontrem James e o tragam para casa imediatamente. De volta à Normandia, 3 dias após o dia D, Miller se apresenta ao seu comandante sobre uma missão que custou muitas vidas. O tenente-coronel Anderson lhe dá novas ordens: encontrar o soldado James Francis Ryan e trazê-lo de volta para casa. Miller reúne uma equipe, com o cabo Timothy Uffon como tradutor. Quando eles partem, Uffon se esforça para se adaptar à equipe, que se mostra hostil e insultuosa. O médico, Irving Wade, pergunta sobre um livro que Uffon está escrevendo, e Melich zomba dele. Em uma pequena vila francesa, o esquadrão de Miller está em um impasse com as forças alemãs. Eles perguntam a um sargento se Ryan está em sua unidade, mas ele não está. Um fugitivo enviado para obter informações do outro lado é rapidamente morto. A equipe segue por estradas secundárias e encontra uma família francesa presa no fogo cruzado. O pai insiste que eles levem sua filha para um lugar seguro. Contra as ordens, Caparzo sai para buscá-la e é alvejado por um atirador de elite. A equipe se protege, sem conseguir salvá-lo. Jackson localiza a posição do atirador em uma torre de sino e o elimina com um tiro preciso. Caparzo morre em decorrência de seus ferimentos. Miller, olhando para o corpo de Caparzo, diz severamente a seus homens que sigam as ordens e não levem crianças. Wade recupera uma carta manchada de sangue do corpo de Caparzo. Em outra parte da aldeia, o esquadrão e outros soldados descansam dentro de um prédio bombardeado. Um sargento envia um homem para encontrar o comandante. Quando o sargento se senta, ele derruba uma parede de tijolos, revelando um esquadrão de soldados alemães. Segue-se um impasse, mas os alemães são subitamente abatidos por tiros de metralhadora disparados pelo capitão da unidade e pelo soldado enviado para encontrá-lo. Miller pergunta ao capitão se ele tem o soldado James Ryan. O capitão confirma e leva Ryan até Miller, que lhe diz que seus irmãos estão mortos. O homem se desespera, perguntando como eles morreram, mas depois revela que seus irmãos ainda estão na escola primária. Miller percebe que se trata de James Frederick Ryan, de Minnesota, e não o Ryan que eles estão procurando.
Eles ficam sabendo por outro soldado que o ponto de encontro da 101ª Divisão fica próximo e que Ryan pode ter ido para lá. A equipe descansa em uma igreja. Horvath e Miller discutem os homens que Miller perdeu. Miller aceita o fato de que os homens morrem por um bem maior. O cabo Ufon conversa com o capitão sobre uma aposta sobre a ocupação de Miller antes da guerra. Miller e Ufon concordam, com humor, que Miller revelará seu trabalho quando a aposta for grande o suficiente. A equipe chega a um ponto de coleta próximo a um planador de transporte de tropas acidentado, cheio de soldados feridos. O piloto, sentado entre eles, não sabe onde está o soldado Ryan. Ele explica que seu planador caiu porque placas de aço foram soldadas na parte de baixo para proteger um general, tornando-o muito pesado. O general morreu no acidente, fazendo com que a equipe refletisse sobre o esforço feito para proteger um homem. O piloto entrega a Miller uma sacola com as plaquetas de identificação dos soldados mortos. Miller, desesperado, começa a perguntar aos soldados que passam se eles conhecem Ryan. Um soldado, ensurdecido pela explosão de uma granada, grita que Ryan está em uma unidade mista que guarda uma ponte em Ramelle. Miller percebe que a ponte é crucial tanto para o exército quanto para os alemães moverem seus tanques pelo rio. A equipe parte e vê 2 soldados mortos em um campo, confirmando que nenhum deles é Ryan. Miller e Horvath notam um ninho de metralhadoras perto de uma antena de radar danificada. Reiben sugere evitá-lo, mas Miller insiste em eliminá-lo para evitar futuras perdas para os aliados. A equipe concorda com relutância e Ufon é instruído a ficar para trás com o equipamento. Eles atacam a colocação da metralhadora enquanto Ufon observa com a luneta de Jackson. Após a escaramuça, eles chamam Ufon, que chega e encontra Wade gravemente ferido. A equipe captura um soldado alemão e, furiosa, o espanca. Miller ordena que o alemão cave covas para Wade e os 2 soldados mortos. Enquanto o alemão cava, Miller se senta sozinho, chorando e com a mão tremendo. Ele recupera a compostura e volta para a equipe. A equipe de Miller quer matar o alemão capturado, exceto por Ufon, que fez uma pequena amizade com ele. O alemão implora por sua vida, gritando "Fuck you, Hitler". O esquadrão é indiferente e se prepara para matá-lo, mas Miller intervém, coloca uma venda nos olhos do alemão e o deixa ir, dizendo a Ufon para ordenar que ele se renda à próxima unidade aliada. Reiben, ofendido pela compaixão de Miller, ameaça desertar, culpando a missão pela morte de seus companheiros. Horvath ordena que Reiben entre na fila, ameaçando atirar nele. Enquanto a equipe debate, Miller revela que é um professor de composição de inglês da Pensilvânia. Essa revelação deixa os homens atonitos. Miller explica que a guerra o transformou e que não sabe se sua esposa o reconhecerá quando ele voltar. Ele diz que se encontrar Ryan o ajudará a voltar para casa mais cedo. Valerá a pena. A equipe enterra Wade e os outros GIs. A equipe se aproxima de Ramelle e avista uma meia pista alemã. O Auftrek é subitamente atingido por tiros de bazuca. Confuso, o esquadrão avança e mata os alemães em fuga. Os paraquedistas americanos emergem do campo e um deles se identifica como soldado James Ryan. Nas ruínas de Ramelle, a equipe de Miller descobre que Ryan e seus companheiros estão guardando uma das 2 últimas pontes sobre o rio Merderet. Miller informa a Ryan que seus 3 irmãos estão mortos e que ele tem ordens para voltar para casa. Arrasado, Ryan se recusa a partir, dizendo que precisa ficar com sua unidade e defender a ponte. Ele acredita que sua mãe entenderia sua necessidade de ficar com os únicos irmãos que lhe restam. Incapazes de mudar a opinião de Ryan, Miller e Horvath decidem ficar e ajudar a defender a ponte. O Auftrek destruído fazia parte de uma sonda alemã, então eles sabem que um ataque maior está por vir. Miller faz um inventário das armas e dos suprimentos limitados, planejando atrair os tanques alemães para um local estreito na aldeia. Eles criarão bombas pegajosas com meias, explosivos e graxa para desativar um tanque e usá-lo como barreira na estrada. Ufon levará munição para as posições das metralhadoras tripuladas por Mellish e pelo paraquedista Parker. Jackson e Parker darão cobertura aos atiradores de elite na torre da igreja e ficarão de olho nos alemães que se aproximam. Os homens esperam pelos alemães, ouvindo uma música francesa enquanto Ufon traduz. Ryan diz a Miller que se lembra de seus irmãos, mas não de seus rostos. Miller sugere que eles se lembrem de uma experiência comum, como ele faz com sua esposa podando as roseiras. O chão começa a tremer, sinalizando a chegada dos alemães. Jackson informa da torre da igreja a chegada de 2 tanques Panzer, na verdade, canhões autopropulsados Marder III, 2 tanques Tiger e cerca de 50 soldados. Miller ordena que todos fiquem em posição e Reiben sai para atrair os alemães para a cidade. Um tanque Tiger se move ao longo da estrada principal e um soldado tenta plantar uma bomba pegajosa, mas espera demais e morre na explosão. As tropas alemãs que o seguem são abatidas pelo esquadrão e pelas minas. Os homens colocam bombas nas rodas do Tiger, estourando seu piso e parando-o. Enquanto avançam para eliminar a tripulação, um pequeno esquadrão alemão com uma arma antiaérea de 20 mm dispara, matando vários outros homens. Os esquadrões de Ryan e Miller abrem fogo e mudam de posição várias vezes.
Apesar de pegarem os alemães de surpresa, vários homens são mortos. Jackson é atingido por fogo de tanque enquanto estava empoleirado. Mellish e o cabo Henderson operam uma metralhadora calibre .30, mas Henderson é morto. Mellish é dominado e morto em combate corpo a corpo por um soldado alemão, enquanto Ufon, congelado de medo, não consegue ajudá-lo. O soldado alemão mata Mellish e vai embora, ignorando Ufon. Reiben flanqueia e elimina os operadores do canhão de 20 mm. O sargento Orvatre é ferido após um tiroteio com um soldado alemão. Ele agarra Ufon e se retira quando Miller ordena que todos fiquem na última posição do outro lado da ponte. O tanque Tiger o segue, imparável, apesar de Orvatre disparar vários foguetes de bazuca contra ele. Orvatre é atingido no peito e morre pouco tempo depois. Miller se prepara para destruir a ponte, mas uma granada do Tiger arranca o detonador de suas mãos. Enquanto cambaleia para recuperá-lo, ele é baleado no peito pelo soldado alemão que havia libertado anteriormente. Ufon testemunha o incidente enquanto se esconde atrás dos escombros. Ele saca sua pistola calibre .45 e atira no tanque Tiger enquanto ele atravessa a ponte. De repente, o tanque explode, atingido por bombas de um esquadrão de caças P-51 Mustang. Reiben e Ryan correm para Miller e chamam um médico. Ufon, ainda escondido, captura o esquadrão inimigo. Ele reconhece o soldado que atirou em Miller e, após um momento de hesitação, o mata. Ufon ordena que os prisioneiros restantes se dispersem. Enquanto Miller morre, Ryan lhe diz que os Mustangs são destruidores de tanques. Miller o chama de anjos em nossos ombros. Em seu último suspiro, diz a Ryan, faça por merecer. Uma narração retoma a carta do general George Marshall para a mãe de Ryan informando-a sobre o retorno do filho para casa, citando Lincoln sobre o custo da guerra. A câmera muda do rosto do jovem Ryan para o Ryan atual no túmulo de Miller. Ele diz a Miller que espera que ele tenha correspondido ao seu desejo e tenha sido digno do sacrifício. Uma bandeira americana, iluminada pelo sol da tarde, tremula suavemente na brisa. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.